Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor Maciel, sou professor aqui do Estratégia Concursos e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto importante para concursos, principalmente de advocacia pública, dentre outros. A pergunta que eu quero fazer é possível que o particular, quando for ajuizar uma ação de danos contra o Estado, que ele ajuize a ação tanto contra o Estado quanto contra o agente público causador do dano ou não? Como é que a jurisprudência, como é que o Supremo Tribunal Federal e o STJ entendem essa questão? Vamos aqui ao slide. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a doutrina entende que esse dispositivo ele estabelece o que a gente chama de responsabilidade civil objetiva do Estado. É dizer, a vítima, quando for propor uma ação de reparação civil de danos contra o Estado, ela vai precisar demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal. Não precisa demonstrar se o agente agiu com dolo ou culpa. Exatamente porque a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Ora, vamos aqui no slide. Surgiram então duas correntes para responder essa pergunta. A primeira, ela é capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, nesse julgado aqui, no RE 720275 de Santa Catarina, de dezembro de 2012, relatoria ministro Dias Toffoli. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, nesse dispositivo, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, estaria incerto o princípio da dupla garantia. Na verdade, seria uma garantia em favor do lesado, da vítima, que possibilitaria que a vítima propusesse uma demanda em face do Estado, sem precisar demonstrar a culpa ou o dolo por parte do agente, em virtude da responsabilidade civil objetiva, e haveria também uma segunda garantia em favor do agente público, que significa o seguinte: o agente público teria, com base na parte final do artigo 37, parágrafo 6º, assegurado o direito de ser processado somente pela fazenda pública ou pelo ente público que lhe remunera, que ele é contratado. Vamos lá aqui ao dispositivo legal. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, por esse princípio da dupla garantia, o agente público teria o direito de só ser processado pela fazenda pública ou pelo ente público a que ele está vinculado, em razão dessa parte final aqui do dispositivo. A outra teoria que surgiu é aquela capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, que vamos aqui ao slide. No julgado RESP 1325862 do Paraná, ministro Luiz Felipe Salomão, relator, julgado em 5 de setembro de 2013, adotou a posição que também é a posição da doutrina majoritária, de Celso Antônio Bandeira de Melo, por exemplo, que o artigo 37, parágrafo 6º, prevê tão somente que o lesado vai poder, a vítima, vai poder buscar a reparação diretamente em face do Estado, certo? Mas não há nenhum impedimento que essa vítima busque essa mesma reparação diretamente em face do agente público ou do servidor, certo? Ou seja, enquanto a teoria da dupla garantia, segundo o Supremo Tribunal Federal, disse que haveria uma dupla garantia, uma que beneficiaria a vítima, que pode buscar diretamente do Estado, sob a modalidade de responsabilidade civil objetiva, sem necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa, essa indenização, mesmo por ato causado por esse agente público, o servidor, e a segunda garantia seria a do próprio servidor, que teria o direito de só ser processado pelo próprio Estado que o remunera. Segundo o STJ, nesse julgado aqui, que é também a posição majoritária, da doutrina majoritária, capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Melo, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, estabelece apenas que a vítima tem o direito de propor a ação diretamente contra o Estado
sob a modalidade da responsabilidade civil objetiva. Agora, em nada o artigo 37, parágrafo 6º, proíbe que essa mesma vítima busque uma demanda judicial em face diretamente do servidor. O que acontece? Segundo essa segunda corrente, a discussão seria o seguinte: se a vítima propuser a demanda diretamente em face do servidor, essa responsabilidade civil ela seria subjetiva, ou seja, no processo judicial, essa vítima precisaria demonstrar a existência de dolo ou culpa por parte do agente. Se a demanda é proposta exclusivamente em face do Estado, a responsabilidade civil ela seria objetiva, sem a necessidade de demonstrar a existência de dolo ou culpa. Segundo, então, essa corrente, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a opção seria da própria vítima. Se ela quiser entrar contra o Estado somente, ela tem o benefício do artigo 37, parágrafo 6º, de esta demanda ser julgada sob o enfoque, sob a luz da responsabilidade civil objetiva. Ou seja, ela não precisa demonstrar o dolo ou a culpa do servidor público. Já se ele opta por entrar com ação diretamente em face do servidor público e do Estado, nesse caso ele necessariamente precisaria demonstrar a existência do dolo ou da culpa. Tudo bem? É isso então, pessoal. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição no fórum do curso, ou por e-mail, por WhatsApp, enfim. Espero que vocês tenham gostado da explicação.